E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje eu vou falar sobre herança, tá? Então se você recebeu uma herança em 2025 ou 2026, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, eu vou falar exatamente para você com relação a custos de TCMD, emolumentos, registros, prazos, procedimentos e as alternativas que eu uso, né? Aí, dentre as possibilidades aí do inventário judicial, extrajudicial e até mesmo de planejamento sucessório, para gerar economia tributária para as famílias e facilitar e encurtar procedimentos. Então, se você está atrás de informações sobre inventário, sobre herança, esse vídeo aqui pode te ajudar bastante. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Gente, olha só, o que eu sempre enfatizo quando as pessoas me procuram para falar de inventário? A primeira questão que eu coloco é a questão do prazo, né? O prazo da entrada do inventário ou nomeação do inventariante. Por quê? Porque o Código Civil, a lei brasileira, define um prazo de 60 dias a contar do óbito para que seja dada entrada no inventário, né? Através de uma petição judicial ou a nomeação do inventariante num processo extrajudicial. Só que para você fazer a nomeação do inventariante, para você conseguir iniciar os processos, você precisa adotar algumas medidas antes, do tipo fazer uma pesquisa no colégio notarial para saber se há testamento vinculado ao falecido. E isso não sai assim, fiz hoje de manhã, sai hoje à tarde. Normalmente há um prazo aí para que essa pesquisa seja disponibilizada para o solicitante. E aí o que eu já vi acontecer? Tem gente que a pessoa morre, né? Aí já foi avisado do prazo de 60 dias, fica ali. Vamos fazer quando dá 55 dias, faltando 5 dias, 4 dias para o prazo final, vai atrás da certidão negativa do testamento, não dá mais tempo. E qual que é o problema de você não atender o prazo de 60 dias? É que você vai ter uma multa relacionada ao ITCMD, aqui em São Paulo é de 20%, tá? Então veja, primeira providência, obtenha a certidão negativa de testamento, organize a documentação e considere fazer a petição inicial ou a nomeação do inventariante o quanto antes, para você não incorrer numa multa evitável. Tem um outro ponto que eu vou colocar aqui, tem a ver aqui com São Paulo, mas isso que eu estou falando aqui serve para o Brasil inteiro, tá? Aí quem quiser uma análise específica do seu caso, me chama, eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo, a gente vai avaliar na sua localidade, aí, na jurisdição que você está submetido, onde você vai fazer o processamento do inventário, quais são os detalhes, a gente atende, enfim, dá encaminhamento, eu faço inventário no Brasil inteiro, tá? Mas o importante é dizer que aqui em São Paulo também há um prazo de 90 dias para pagamento do imposto com 5% de desconto. Então é um outro ponto que eu levo para os meus clientes aqui, tá? Do estado de São Paulo, quando a gente vai organizar o inventário. Beleza, gente? Falei aqui do primeiro ponto relevante, que é a questão dos 60 dias. O que mais que eu gosto de falar? Veja, de um tempo para cá, o inventário extrajudicial, ou seja, aquele que é feito diretamente no cartório, sem envolver o Poder Judiciário, ele é mais rápido e mais barato. Então eu prefiro, porque é melhor para o meu cliente. Veja, precisa entender o caso a caso, algumas poucas restrições aí para o inventário extrajudicial. Às vezes tem filho menor, precisa de manifestação do MP, ou precisa fazer algum tipo de validação de testamento, não dá para ir direto para o cartório, tá? Também são questões a serem analisadas no caso a caso, para que a gente consiga melhor direcionar o assunto. Esse é o ponto 2 que eu listei aqui. Veja, com relação aos custos tributários, o custo tributário, o imposto que incide na transmissão causa-mortes, né, na herança, é o ITCMD. Aqui em São Paulo chamado de ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa-Mortes, mas tem estado, o Rio chama de ITD, Minas é ITCD, enfim, é o Imposto de Transmissão, que em São Paulo ainda é de 4%, tá? Mas tem estados no Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, que o imposto já está escalonado de 4% a 8%, inclusive num contexto de reforma tributária, né? A Lei Complementar 227, que eu vou falar um pouquinho dela aqui também, ela já previu aí uma tributação progressiva, só que os estados que ainda têm alíquota de 4% precisam substituir as suas legislações estaduais. Em São Paulo há projeto de lei já prevendo isso, mas ainda não aprovado. Mas quando há a transmissão causa-morte e a conclusão do inventário, o custo tributário disso é o ITCMD, que, né, respondendo aqui para atender o assunto do vídeo, ele vai de 4% a 8%, a depender do estado em que for processado o inventário. O que é muito importante dizer, e eu tenho falado para os meus clientes agora em 2026. Gente, a lei complementar da reforma tributária do ITCMD já foi
sancionada e publicada em janeiro de 26, ou seja, ela passa a valer em janeiro de 27. Isso significa que o segundo semestre de 2026 ainda é uma oportunidade para que as famílias analisem a sua situação patrimonial e considerem fazer um planejamento sucessório agora, que pode gerar uma economia tributária muito interessante, tá? Só para exemplificar, a nova legislação do ITCMD ela já disse que a base de cálculo na doação de cotas de empresas, a partir de 2027, será o valor de mercado. Eles vão exigir um valuation da empresa para entender a base de cálculo do imposto de doação, ou transmissão causa-mortes, mediante o valor econômico verdadeiro da empresa. Então, aquele planejamento que por anos deu certo, que beneficiou muitas famílias, vamos fazer pelo valor patrimonial da empresa, que é um valor contábil patrimonial, a partir de 2027 essa possibilidade não existe mais. Em 26, eu entendo que ainda é possível, é defensável fazer, precisa analisar caso a caso, fazer conta e apresentar para o cliente as alternativas e riscos, mas ainda é possível fazer. No pós-27, como a Lei Complementar 227 já foi sancionada, já está aí publicada, só que ela terá eficácia em 27, não vai dar mais. Então, momento de olhar para planejamento sucessório é agora, tá, gente? Essa é uma informação super importante aqui. Para terminar, então, recebi herança. Quais são os custos que eu tenho agora ainda em 2026? Eu vou ter, então, vamos lá, o ITCMD, que é de 4% a 8%, a depender do estado que você tiver, e a base de cálculo a gente também precisa fazer uma análise estado a estado. Aqui em São Paulo, a lei fala em valor patrimonial para cotas de empresa e os imóveis têm um valor venal de referência. Tem estado por aí que já faz um aviamento de balanço, o Centro-Oeste é assim, no Nordeste tem alguns casos assim também, precisa analisar caso a caso. Mas eu vou ter o ITCMD e depois eu vou ter os custos de emolumentos de cartório. Se for um inventário extrajudicial, existe uma tabela nacional que você pode colocar no Google aí. Tabela de emolumentos de inventário. Ele vai te colocar uma faixa por valores lá e você vai conseguir ter uma noção do custo de emolumentos do cartório de notas. E no caso dos imóveis, também tem o custo de registro da transferência no cartório, da transferência de titularidade no cartório, também da mesma forma que você consegue saber, ter acesso a essa tabela pelo Google aí para o cartório de notas, para o cartório de registro de imóveis, também é algo tranquilamente pesquisável. E aí já vai te dar uma ótima noção de quanto vai custar para fazer o inventário, que por fim tem o custo do advogado. Quem quiser uma assessoria, uma consulta, entender, olha, eu preciso fazer o meu, já perdi o prazo, não fiz, ou eu estou na hora, me acessa aqui, meu WhatsApp estará aqui no início da descrição do vídeo, eu vou ter o maior prazer de te atender. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal, um abraço a todos e até mais.